paz, oração e união. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Online. É uma grande alegria para nós termos a oportunidade de continuar estudando esta revista, ou vou me corrigir já aqui que o pastor James semana passada me corrigiu, né? Este livro de estudos, O Projeto Divino para Cada Ser Humano. Nós temos o hábito, né, de chamar de revista, mas realmente aqui é um livro, se trata de um livro, são 192 páginas, imagina, riquíssimas, páginas que têm acrescentado muito a fé de muitas pessoas, esclarecido muitos pontos, traz assuntos inéditos, assuntos que não haviam sido tratados sob a ótica da revelação que foi dada ao pastor Humberto quando escreveu essa revista. Eu, pelo menos, nunca tinha lido algo semelhante ao que temos em algumas lições desta revista, e tem sido realmente uma grande bênção para todos nós. Hoje nós vamos continuar estudando a lição 13, que o pastor James iniciou na semana passada, e hoje então ele vai dar a segunda parte, a relação entre a blasfêmia contra o Espírito Santo e a apostasia, a lição número 13. Nós vamos orar, mas antes de orar, eu gostaria de ler o texto áureo da lição aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Vamos lá, lição 13. Aqui. O texto áureo se encontra em Hebreus 6:6, aonde diz assim, deixa eu colocar aqui no mute, porque senão fica fazendo barulho aqui. Agora sim. Vamos ler todos juntos? Você tem aí a sua revista? Se não tem, dá tempo de buscar aí na sua estante, aonde você gosta de deixá-la. Quem sabe alguém gosta de deixar na cabeceira da cama. Busque lá a sua revista. É muito importante você acompanhar toda a ministração pelos textos da revista. A gente se localiza melhor, né? Entende melhor. Às vezes o pastor está explicando algo aqui e ele resume algum ponto ou ele amplia algum ponto, mas nós temos a base toda escrita na revista e isso facilita muito o entendimento. É sempre bom acompanhar com a revista. Hebreus 6:6 diz assim: é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Hebreus 6:6. Muito bem. Então esta é a lição, este é o livro, e nós queremos convidar você a ser um cooperador juntamente conosco desse trabalho, compartilhando esta transmissão. É muito importante sua participação. Quem sabe você pode pensar, poxa, mas eu posso mandar só para uma pessoa, só conheço uma pessoa que quer assistir. Não importa para o número de pessoas que você vai enviar, o que importa é que você faça isso. Se uma pessoa a mais estiver aqui conosco e Deus fizer uma obra na vida dela, nós já ganhamos todo o trabalho que foi feito por todos os irmãos de compartilharem com outras centenas de pessoas, né? Eu já compartilhei com muitas pessoas agora mesmo, e muitas pessoas eu sei que acessam os links que eu envio e me agradecem, enfim. Então, eu quero convidar você a também fazer isso, faz o mesmo, né? Faça você também o mesmo, compartilhe esta transmissão com outras pessoas. Seja um canal de bênção para a vida de outras pessoas. Você também pode colocar o link desta transmissão no status do seu WhatsApp, por exemplo, e as pessoas que passarem por ali, visualizando os status, podem acessar o link e participar aqui conosco. E não esqueça de deixar o seu like nesta programação. Deixe o like aí, deixe o joinha aí para nós, nos ajude. Isso também colabora para a divulgação que é feita pelo próprio YouTube. E se porventura você não é inscrito, inscreva-se em nosso canal.
Este é o canal oficial do Ministério Restauração. A grande maioria das pessoas sabe disso, mas quem sabe alguém que esteja aqui conosco neste momento não saiba. Então convidamos você a se inscrever aí neste canal. Vamos orar a Deus, pedindo a bênção de Deus sobre o servo do Senhor, que vai estar ministrando para todos nós, pedindo a bênção de Deus também sobre a sua vida, sobre a sua família. E em instantes, pastor James Schmidt Vieira, nosso superintendente do Departamento de Ensino, vai estar aqui ministrando para todos nós. Se você pode, feche seus olhos comigo e vamos orar a Deus. Senhor Jesus, mais uma vez, Pai, eu te agradeço por essa oportunidade tão maravilhosa que nós temos de estar aqui na tua casa, na tua presença, reunidos, Senhor, em torno da tua palavra, para meditarmos em mais esta lição tão importante, Senhor. Eu te peço, Deus, que a tua mão santa e poderosa esteja sobre as nossas vidas, sobre esses equipamentos que estamos usando, sobre a vida de cada pessoa que está conosco, que estará conosco durante toda esta transmissão, que o Senhor possa te revelar de uma forma mais clara, Senhor, para todos nós, que nós possamos receber também as revelações que o Senhor tem colocado no coração do pastor Humberto, do pastor James, Senhor, que o Senhor possa nos dar essa graça de recebermos também, Senhor, esta revelação. Usa o teu filho em tuas mãos, o abençoa, abençoa esta transmissão, Senhor, abençoa cada vida, Senhor, que está conosco, manifesta o teu poder e a tua glória e que a tua direção se estabeleça em tudo aqui, Senhor. Te louvamos e te agradecemos, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Então nos ajude aí com o compartilhamento e vamos todos estudar a palavra de Deus. Eu vou pedir à irmã Tainê que coloque a thumb novamente e o pastor James vai assumir aqui a transmissão em segundos. Você tem um tempinho para compartilhar aí com os seus amigos, seus familiares. Deus abençoe os irmãos. Paz do Senhor a todos os nossos irmãos telelogados. Vamos dar início então a mais um momento de estudo, que Deus tem nos proporcionado aqui. E que bênção que Deus vai nos abençoar mais uma vez. A sua graça se renovou, a sua misericórdia se renovou nessa manhã, porque todas as manhãs ela se renova. Então essa manhã ela se renovou de novo. E por isso estamos aqui, a sua graça nos sustenta, e nos conduz. E é uma alegria estarmos aqui mais uma vez. Vamos orar a Deus neste momento. Aleluia. Pai nosso que está no céu, no nome de Jesus, nós chegamos agora diante da tua presença, Senhor, para te dar graças por este momento, te dar graças por esta oportunidade. Ó Deus, ó Senhor Deus, eu clamo a Ti agora, pela ação do Teu Espírito, sobre nossa vida, sobre cada ouvinte, cada irmão, cada irmã, cada lar que está nos acompanhando neste momento. Deus, em nome de Jesus eu te peço, Deus, que a Tua mão poderosa venha se manifestar. Aleluia, que a ação do Teu Espírito venha se manifestar, ó Deus, de uma forma poderosa nesta noite. Em cada pessoa, Deus, em cada pessoa que está nos acompanhando, ó Deus, há um projeto do Senhor. Há um propósito do Senhor, há algo que o Senhor quer fazer, há algo, ó Deus, que está nos Teus desígnios escrito, para que seja realizado, ó Deus, para que seja operado. Agora em nome de Jesus eu te peço, ó Deus, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Estabelece a Tua vontade na vida de cada pessoa, Senhor. Que nesta noite a Tua palavra venha produzir vida, que a Tua palavra venha frutificar, que a Tua palavra, Senhor, venha estabelecer a Tua vontade, venha tornar realidade a Tua vontade na nossa vida, na vida de cada pessoa que está nos acompanhando. Que
Churamagashura Mahanda Ragasturobohoi, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, teu filho, eu clamo a ti nesta hora, Senhor. Entrego tudo nas tuas mãos, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, nós estamos estudando a lição de número 13, iniciamos na aula passada, e estamos procurando ser bastante nos aprofundando, em cada lição, porque a gente sabe que este estudo, ele não vai ficar restrito a este momento, mas este estudo, eu creio que Deus está proporcionando, e tudo está escrito, determinado, pré-formado nos projetos de Deus. Deus sabe por que este momento está acontecendo. Deus sabe por que as circunstâncias que estamos vivendo fizeram com que este momento fosse possível. No momento em que as atividades estão sempre correndo, são tantas coisas a serem feitas, que muitas vezes a gente não para produzir materiais, para estabelecer algo que se torne permanente. Então eu creio que Deus está nos fornecendo este momento, está nos proporcionando este momento, para que a sua palavra fique disponível, disponível não somente para este momento, mas também para muito tempo. Então nós cremos que isso que nós estamos compartilhando hoje vai ser aproveitado. Deus tem um projeto não somente para hoje, mas Deus tem um projeto, quem sabe, para uma pessoa que vai estar acompanhando esse estudo daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Aleluia! Por isso nós procuramos fazer de uma forma bastante explicativa, sem correr, para que possamos então aproveitar este momento, e de uma forma melhor possível nós estudarmos, e aprendermos esta revelação bíblica que Deus tem para a nossa vida nesta oportunidade. Na semana passada, na segunda-feira passada, nós então falamos sobre a diferença entre pecado de apostasia e o pecado contra o Espírito Santo. Nós nos detivemos neste assunto, falando sobre algumas características da apostasia, algumas características do pecado contra o Espírito Santo, e nós também demos uma pequena introdução sobre o que é uma pessoa que apostatou e que é uma pessoa que pecou com o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Falamos também a diferença entre o pecado contra a blasfêmia e o pecado contra o Espírito Santo. Então, o pecado contra o Espírito Santo, a pessoa pecou contra Deus, mas isso aí é diferente da blasfêmia, que é quando a pessoa então blasfemou contra a pessoa do Espírito Santo. Ela rejeitou a pessoa do Espírito Santo e por isso a ação do Espírito Santo, que deveria ser na sua vida uma realidade, acaba não tornando-se uma realidade, porque ela rejeitou, ela não quer, ela se opôs a esta ação do Espírito. Muito bem, meus irmãos, nós então deixamos para hoje a porção final desta lição, que é como identificar um blasfemo contra o Espírito Santo e
um apóstata. Por que é importante nós estudarmos sobre este assunto? É porque surgem muitas dúvidas. Nós já estudamos nas aulas anteriores também que a apostasia não é simplesmente mudar de opinião, não é simplesmente estar crendo de uma coisa e começa a crer em outra, né? Então, a apostasia bíblica significa a pessoa ter em algum dia recebido a iluminação no seu espírito. Ele recebeu a palavra, ele foi já, ele experimentou essa mensagem e depois ele rejeitou essa mensagem. Então, quando a pessoa aceita a mensagem, ela experimenta, ela é iluminada pela mensagem e depois ela rejeita, a Bíblia nos mostra então que isso é o pecado de apostasia, com terríveis consequências, inclusive, em relação ao perdão, em virtude de a pessoa não aceitar mais aquela palavra, ela não consegue mais se arrepender. E a Bíblia é clara disso, diz que não resta mais sacrifícios por aquela pessoa, porque ela rejeitou. Para ela, aquilo que a Bíblia está mostrando que é erro, que está mostrando que é pecado, para ela não é mais, ele não aceita mais. Ele rejeitou aquela verdade bíblica. Então aquilo ali não faz mais um efeito na vida dele. Não que porque Deus não queira perdoá-lo, mas porque ele não consegue mais se arrepender. Então vejo esta dureza do coração produzida por esta decisão, por esta cauterização de uma área da vida da pessoa, por rejeitar aquela palavra, ela gera consequências terríveis. Agora nós precisamos ver, então vimos isso nas aulas passadas, que a apostasia não é uma simples mudança de opinião, não é uma simples abandono de uma crença e abraçar outra crença, não é. A pessoa que, tendo recebido a palavra, rejeita ela. Tendo sido iluminada, rejeita aquela palavra que um dia ela teve. Então, e essa palavra a Bíblia chama de doutrina de Deus, doutrina de Cristo, sã doutrina. Então, de uma forma assim bem simples, bem direta, nós podemos dizer assim, o que é apostasia? É abandonar a sã doutrina que uma vez fez parte daquela vida. Uma vez aquela pessoa recebeu. Então, aquela que um dia recebeu essa doutrina, recebeu a verdade, foi iluminada e desprezou aquilo que ela recebeu, abandonou, desprezou, desertou, rejeitou, essa pessoa a Bíblia chama então de apóstata. Muito bem, aí surge uma dúvida, Na verdade surgem algumas dúvidas e nós já vimos que essas dúvidas surgem pelas perguntas que recebemos nas outras aulas. Então, por exemplo, um desviado é um apóstata? Uma pessoa que está na igreja, mas ele peca, ele é um apóstata? Ou seja, ele recebeu a verdade, mas ele pecou mesmo assim. Será que ele é um apóstata? Ele estava na igreja, estava em comunhão com a igreja e ele se desviou. Quem sabe foi batizado com o Espírito Santo, era uma pessoa que amava essa doutrina e se desviou. Será que ele é um apóstata? Será que não existe mais possibilidade de arrependimento? Será que o coração dele está endurecido ao ponto de ele não conseguir mais se arrepender em relação àquilo que ele voltou a praticar? Então isso, essas dúvidas que nós já vemos no decorrer das aulas que têm surgido, o nosso propósito então é sanar essas dúvidas, trabalhar, verificar na Bíblia o que a Bíblia nos mostra em relação a estas situações para termos muito claro isso em nosso coração. Muito bem, irmãos. Nós vamos ver aqui então, primeiro ponto, como identificar um blasfemo contra o Espírito Santo e um apóstata. Então, blasfemo contra o Espírito Santo. O que é essa pessoa? Como nós já falamos, é a pessoa que rejeitou o Espírito Santo, que blasfemou contra a pessoa do Espírito Santo. Um exemplo muito claro, como já mencionamos, já vemos trabalhando sobre isso, aqueles fariseus, aqueles religiosos, autoridades de Israel que disseram que Jesus estava expulsando os demônios por Beelzebu. Eles sabiam que não era.
Eles queriam simplesmente deter a ação de Jesus. Jesus então fala, ó, pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Então, quais são as características dessa pessoa? Primeiro, ela não demonstra qualquer temor em falar contra o Espírito Santo. Por quê? Porque ela rejeitou. Então, quando a pessoa tem o Espírito Santo, quando a pessoa ainda leva em conta a ação do Espírito Santo, ela tem temor. E por esse motivo que aquela pessoa que está com aquele temor, quem sabe até mesmo um pouco apavorada, achando que blasfemou contra o Espírito Santo, muito provavelmente, é praticamente certo que ela não blasfemou contra o Espírito Santo. Porque se ela tivesse blasfemado contra o Espírito Santo, ela nem estaria preocupada com isso. Ou seja, ela teria rejeitado já a ação do Espírito Santo. Então, o fato da pessoa estar preocupada, mas será que eu blasfemei? Será que... É sinal que ela não blasfemou. Porque o coração dela ainda está com temor, está quebrantado, né? Está buscando, né, uma restauração em relação àquilo que ela fez. Então, a pessoa que blasfema, ela não tem qualquer temor em falar contra o Espírito Santo. O segundo ponto é que não existe qualquer senso de pecado no tocante ao que fala contra o Espírito Santo. E muito menos qualquer sentimento de arrependimento. Ele fica completamente endurecido. Então ele não fala mais em pecado, porque quem é que convence do pecado é o Espírito Santo. Então, onde o Espírito Santo não exerce mais essa ação de convencimento, para ele não existe mais pecado. Pecado é uma bobagem. Pecado ou não pecado, isso é uma bobagem. Não existe mais esse discernimento. É como se aquela pessoa estivesse numa sala repleta de objetos, né? Ela estivesse se cuidando. Eu não posso passar por aqui, eu vou tropeçar, ali eu vou esmagar tal coisa. Subitamente, a luz que estava naquela sala desaparece. Pronto, acabou. Aquela pessoa não enxerga mais nada. A luz que mostrava para ela o perigo, mostrava para ela o que poderia quebrar, que mostrava para ela onde ela poderia cair, tropeçar, esmagar alguma coisa, enfim, se machucar, aquela luz desapareceu. Então, para aquela pessoa não existe coisa alguma naquela sala, embora aquelas coisas permaneçam na sala. Ou seja, ela poderá morrer naquela sala, ela poderá se machucar naquela sala. As mesmas coisas que permaneciam naquela sala quando havia luz, estavam naquela sala quando havia luz, permanecem na sala. As mesmas coisas perigosas que havia ali, que poderiam machucá-lo, poderiam matá-lo, permanecem na sala. Qual é a diferença? A diferença é que não tem mais luz. A luz que fazia com que ele enxergasse aquilo que iria destruir a vida dele, aquela luz saiu, ele rejeitou aquela luz. Ele disse, eu não quero essa luz aqui é algo terrível, eu não gosto dessa luz, essa luz é um negócio maligno, eu rejeito essa luz. Pronto, a luz saiu. Tudo o restante permaneceu como estava. Os perigos, o pecado que estava ali permaneceu. Simplesmente ele não está mais reconhecendo aquilo, porque a luz saiu daquele ambiente. A luz saiu do seu coração, a luz que iluminava o seu espírito para fazê-lo entender o que é pecado, aquela luz não existe mais. Então, para essa pessoa, o pecado não existe. Aquilo que é pecado, não existe diferença para coisa alguma, tudo é normal para aquela pessoa. Ele não consegue mais distinguir uma coisa da outra. E por isso, obviamente, não consegue se arrepender. O terceiro ponto o seu coração é totalmente endurecido quanto à pessoa e obra do Espírito Santo. Claro que tudo isso aí, uma coisa gera outra, né? Uma coisa demonstra a outra. Então, seu coração é totalmente endurecido, quanto à pessoa e obra do Espírito Santo. Simplesmente ele não aceita o Espírito Santo. Para ele isso não é relevante, nem mesmo saber o que Deus quer, enfim, nada é relevante. Temos perguntas chegando aqui.
A irmã Janete pergunta: quem estiver na apostasia teria como se arrepender e voltar para a presença de Deus? Deus até gostaria que essa pessoa voltasse. Deus gostaria mesmo. Só que essa pessoa, ela não consegue mais se arrepender. Por quê? Porque aquilo ali não é mais pecado para ela. Na apostasia, veja, nós já vimos na aula passada, né? O apóstata, ele rejeita a palavra. E o blasfemo contra o Espírito Santo rejeita o Espírito Santo. Então, um pecado é o pecado contra o Filho, contra a palavra, o Verbo de Deus, contra Jesus Cristo. E outro pecado é contra a outra pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Então, por que aquela pessoa que apostatou, a Bíblia mostra, né, ela nos traz essa mensagem, né, que não resta sacrifício para ele, ou seja, não tem como ele se arrepender. Por quê? Não que o Espírito Santo não esteja agindo, até pode ser, o Espírito Santo pode estar até ali, mas ele endureceu o coração. Então existe uma área da vida dele, né? Nós comparamos isso na aula passada, né, com a isquemia cerebral. Então veja, o que é isquemia cerebral? Isquemia cerebral, o cérebro, ele é repleto de... Não é exatamente vasos sanguíneos, né? Porque o cérebro é uma massa encefálica, né? Então é uma estrutura diferente de irrigação, né? Porque ele é um órgão muito frágil, né? Mas existem condutos sanguíneos, né, que vão levar a irrigação para o cérebro. Então o que é uma isquemia cerebral? Um desses condutos que leva a nutrição para o cérebro, né? Por esse motivo que o cérebro não é vermelho, né? Então ele é uma estrutura diferente, né? No nosso corpo os capilares se espalham, né, pelos músculos, enfim. Então o músculo é vermelho, o cérebro não é vermelho. Por quê? Porque a forma de chegada do sangue lá, dos nutrientes que estão no sangue lá é diferente. Mas veja, existe uma estrutura de irrigação, existe uma estrutura que alimenta, né, o cérebro. Quando existe uma isquemia cerebral, né, existe, ou no vaso sanguíneo que está chegando até lá, ou internamente, enfim, né, existe uma isquemia cerebral, ou seja, um vaso sanguíneo, ele é obstruído, por exemplo, né, um desses condutos é obstruído. O que acontece? Aquela área do cérebro não recebe mais o nutriente do sangue. Quando ele não recebe mais o nutriente do sangue, ele morre. Então, foi só uma areazinha do cérebro que morreu. Sim, mas essa areazinha que morreu, por mais que você injete sangue nessa área, o sangue não vai chegar lá. Porque aquela areazinha ali está morta. Aquela areazinha ali, existe uma obstrução e o sangue não consegue mais chegar lá, o nutriente não consegue chegar lá. Então pode colocar uma bomba de sangue lá, injetando sangue, aumentar a força do coração, dar uma medicação aí que faz o coração bater mais forte, né, para, né, bombear mais sangue, não vai chegar lá. Ao contrário, vai dar até uma hemorragia pela pressão sanguínea aumentada, vai dar uma hemorragia, vai dar um acidente vascular hemorrágico, né, um AVC hemorrágico. Então veja, por que isso? Porque aquela área está afetada. Então quando a pessoa rejeita a palavra em uma área da sua vida, pode vir palavra, o Espírito Santo pode trabalhar e pode estar trabalhando, mas a pessoa fechou a porta para que o Espírito Santo age naquela área da sua vida. E isso aí é que faz com que ele não se arrependa mais. Ele rejeitou, ele fechou a porta. Tá certo, irmã? Vamos ver outra pergunta aqui. Gabriele Machado: blasfêmia contra o Espírito Santo é quando se sabe que é uma ação do Espírito Santo e mesmo assim atribuir ao diabo. Exatamente. Então a pessoa, ele está ofendendo, ele sabe, ele está ofendendo o Espírito Santo. Então ele não faz aquilo ali, uma palavra assim solta. Não, ele sabe, ele quer deter a ação do Espírito Santo que está ali. Então ele ofende o Espírito Santo.
Olha só, tá chegando muita pergunta aqui. Pode uma pessoa que está na igreja ter blasfemado contra o Espírito Santo? Pode. Só que essa pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo, muito provavelmente ela não vai ficar na igreja. Ou se ficar, vai ficar ali simplesmente por uma questão religiosa. É aquela pessoa que está na igreja, mas o seu coração não está mais ali. Ele não está ali, quem sabe, porque a família está, porque gosta de alguma coisa, né? Mas não existe mais uma ação do Espírito, não existe mais o quebrantamento, ele não consegue mais aceitar, não existe mais comunhão com Deus, né? Mas se ele quiser ficar ali, ele fica, mas a tendência é a pessoa acabar saindo, né? Porque ela fica lá, mas não sente mais nada. Ela fechou as portas para que o Espírito Santo haja na sua vida. Então a tendência, a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, é com o tempo, né, começa a perder sentido para ela o estar na igreja. Por quê? Porque ela não sente mais nada, ela não sente mais a ação do Espírito Santo, aquela comunhão com o Espírito Santo começa a perder o sentido. Para ela, né? Para ela não sente mais alguma coisa que leva ela a se aproximar de Deus. E por isso ela acaba, então, como consequência, se afastando da igreja. Quais os sinais da apostasia? Nós vamos entrar aí, irmão Marcos. Né? A irmã Ellen perguntou aqui sobre a questão de uma pessoa na igreja, o irmão Marcos perguntando quais os sinais. Nós vamos chegar lá. Né? Nós vamos indo aos poucos, porque esse assunto é bastante profundo. A irmã Esther Nunes diz que a pessoa que se desviou e o demônio que agia naquela pessoa busca mais 7 demônios dentro da vida daquela pessoa, a pessoa seria um apóstata. Nós vamos ver agora, tá? Daqui a pouco a gente chega lá. Irmão Joabe, esses pastores da igreja que não aceitam o batismo com o Espírito Santo, seria uma blasfêmia ou apenas uma ignorância? Vamos chegar lá, irmão Joabe. A irmã Rosane, uma pessoa desviada, é difícil de voltar para os caminhos do Senhor Jesus? Vamos chegar lá, irmã Rosane. Tá bom. Vamos com calma aí, mas que bom, né? Que bom que a gente... nós estamos... o assunto... a gente está vendo assim, que os irmãos estão exatamente dentro do assunto. Né? Então é isso que a gente vai estudar hoje. É isso que nós vamos estudar hoje. Né? Irmão Davi Cristino, né? Se a pessoa que blasfemou fica dentro da igreja, que problemas ela provoca no meio da igreja? Ela provoca. Às vezes, irmão Davi, possivelmente, né, nós até já vimos isso numa outra aula, né? A pessoa que é o apóstata, ele causa mais prejuízos à igreja do que o blasfemo contra o Espírito Santo. Porque o blasfemo ele fica endurecido, é uma coisa evidente. A pessoa fica endurecida, ela está, mas não está mais ali, não existe mais comunhão, não existe mais uma interação. Agora, o apóstata, muitas vezes, ele apostatou numa área da sua vida, uma área doutrinária, ele rejeitou aquela palavra, mas ele continua na igreja, ele continua acreditando em outras coisas. Então, muitas vezes, o apóstata ele é mais perigoso, ele produz mais fermento, produz mais destruição na igreja do que um blasfemo do Espírito Santo. Né? Então, a produção de uma imposição de heresias, de afastamento da igreja de Deus, um apóstolo é muito mais risco, né? Do que uma pessoa que blasfema com o Espírito Santo. E aí a gente viu na aula passada que uma comparação, né? O apóstata, ele é como uma pessoa que está fumando. Né? Uma pessoa que está fumando, ela não está prejudicando somente ela está prejudicando também os outros que estão à sua volta, que estão inalando aquela fumaça. Então, a ação de um apóstata, e nós vimos na aula passada exemplos, né, de pessoas que apostataram em relação a uma revelação de Deus e influenciaram um grande número de pessoas. Então, o apóstata, existe uma ação no apóstata de destruição, ele é uma ação maligna. Né? E é uma ação muito mais dissimulada. Né? Para quem não tem um discernimento espiritual, quem sabe pode até passar, né, despercebido, né, pela sutileza. Nós vamos ver mais adiante, né, nós vamos continuar esse assunto,
né, de apóstatas que introduziram heresias na igreja que as pessoas aceitaram sem saber que estavam aceitando aquilo. Nós vamos ver, por exemplo, né, a questão ário, né, o arianismo, que negava a divindade de Cristo, né, como Deus, e foi um tempo, né, que as pessoas se tornaram arianas sem se dar por conta do que estava acontecendo. Né, e São Jerônimo, né, considerado, né, pelos católicos como São Jerônimo, mas nós sabemos que é o Jerônimo, né, que traduziu a Vulgata, né, a Bíblia para o latim. Um certo relato escrito dele, ele diz: olha, subitamente o mundo se deu por conta que estava aceitando a doutrina, a heresia do arianismo, sem que isso fosse evidente, né? Foi indo, foi entrando aquela sutileza, e daqui a pouco, né, ainda bem que teve nós vamos estudar lá, não vamos adiantar o assunto, mas teve um bispo, né, que ele disse: não, nós vamos... A Bíblia mostra assim. Ele então criou um estudo apologético muito profundo sobre este assunto, e as pessoas disseram assim: mas o mundo inteiro está aceitando o arianismo. E ele disse: se o mundo inteiro está aceitando, então eu estou também contra o mundo, né? E aí surgiu o epitáfio, né, Atanásios contra o mundo, né? Então ele diz: não importa, a Bíblia diz o contrário. Então, se todo mundo diz uma coisa, mas a Bíblia diz outra, eu sou contra o mundo, mas eu sou a favor da Bíblia. Né? A Bíblia diz isso, eu sou a favor da Bíblia. Não importa o que o mundo está dizendo. Se o mundo inteiro está contra, eu sou contra o mundo. Acabou a história. A minha verdade está na Bíblia. A minha verdade é a revelação bíblica, é a revelação pura do Espírito Santo por meio da Sagrada Escritura, e acabou a história. E este homem, então, sozinho, em um momento da história, fez com que aquela heresia fosse derrubada, né, pela evidência da Escritura, né, a heresia foi descoberta, né, foi desmascarada, e finalmente, então, aquele movimento, né, foi enfraquecendo, né, e hoje, né, quem sabe muitos nem sabem, né, o que o arianismo falava, né, porque a evidência bíblica mostra claramente que Jesus é Deus, Jesus é o Cristo, Jesus é eterno, que ele estava no princípio com Deus, todas as suas coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Ou seja, hoje isso aí é claro, né? Mas houve uma época que as pessoas estavam confundidas. Por quê? Porque um apóstata sutilmente começou a disseminar, né, alguma doutrina, e ele misturava verdades, né, com mentiras, e as pessoas não tinham uma base bíblica, não tinham aquele ensinamento sistemático da palavra, começaram a ficar confundidas. Tá certo, irmãos? Vamos ver aqui. Olha só, mas... Davi Marques, né, diz: o apóstata, ele tem aparato então de quem sabe, também de super espiritual, pode atrapalhar o crescimento da igreja. Não vou dizer que um aparato de super espiritual, mas ele pode até dar alguma aparência, né, de piedade. A Bíblia fala, né, que alguns têm uma aparência de piedade, mas nega-lhe o poder. Ou seja, existe uma aparência, mas não existe uma verdadeira ação de piedade ali. Se um casal se casar se desvia apostasia, vamos ver, calma, irmão Josimar Rodrigues, né? Calma, vamos estar vendo lá. Rosane, olha só, é a mesma coisa que o irmão Davi, né? Então uma pessoa apóstata pode ser uma pedra de tropeço no meio da igreja, é isto? Isto, perfeito, irmão Rosane. Irmã Ellen, também gostaria de saber sobre os psicopatas e a conversão a Cristo. Não sei se tem a ver com o assunto, mas se é possível um psicopata se converter, pois é um problema no cérebro. Tá, isso aqui, irmão, já sai um pouquinho dessa história, né? Porque aí vem a questão do que é uma psicopatia. Né? Ou seja, será que até que ponto isso envolve a consciência da pessoa ou não? Então, às vezes a pessoa acha, não, mas isso aqui ela está meio problemático, mas como que está a consciência dela? Ela tem noção do que é o certo, do que é o errado?
né? Então, este assunto realmente é um pouquinho mais complexo, né? E nós já teremos que nos deter um pouquinho mais. Vamos ver aqui. Irmão Jean Felipe, existem muitos ensinamentos quando falar em língua seria uma blasfêmia, pois fala que a língua é demônio. Isso aqui é interessante, irmão Jean. Então a pessoa, sabendo que existe uma manifestação de Deus lá, mas acusa, isso é de demônios, para deter essa ação do Espírito, essa pessoa pode estar incidindo sim num pecado de blasfêmia, né? Mas aí nós vamos ver, né, no decorrer dessa lição sobre esse assunto aí. Vitor Ipati, na parábola do filho pródigo, onde encontraremos o filho pródigo? Nós vamos ver. Irmãos, vamos seguir a lição aqui, senão a gente vai ficar aqui nas perguntas. Vamos lá, irmãos. Identificação do apóstata. Então agora nós falamos sobre o blasfemo contra o Espírito Santo, vamos falar agora sobre a identificação do apóstata. Os 4 tipos de pessoas que desobedecem à palavra de Deus. Então vejam, irmãos, primeira pessoa que desobedece à palavra de Deus é o ignorante. Se nós olharmos lá em Lucas, capítulo 12, versículo 48, Lucas capítulo 12, versículo 48, nós vamos ver que a palavra nos diz o seguinte: aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará nenhum açoite. É isso que a palavra diz? Não, a palavra diz levará poucos açoites, mas levará açoites, ou seja, ele será reprovado. Eu não soube da vontade do Senhor. Tá, então, pelo fato de eu não saber, nada vai acontecer? Não, levará açoites. Ele receberá consequência disso. Se uma pessoa está dirigindo, por exemplo, sem a carteira de motorista, aí chega o guarda de trânsito e diz para ela: você vai ser multado porque você não está andando com a carteira. E a legislação diz que o motorista tem que andar com a carteira de motorista. Aí vai dizer: mas eu não sabia. O guarda de trânsito vai dizer: tá, desculpe, né? Então, por favor, né? Me desculpe aí, eu não sabia que o senhor não sabia. Não, ele vai multar. Um tempo atrás, um colega meu estava nos Estados Unidos andando de carro, e quando um carro de polícia está parado no acostamento, um carro de polícia, de bombeiros, os carros que vêm naquela via não podem passar ao lado daquele carro. Então, se ele está no acostamento, um carro que vai passar por aquele carro de polícia, ele tem que passar para outra faixa, para sempre deixar uma faixa vazia entre ele e aquele carro da polícia ou de bombeiros que está estacionado. Por quê? Porque ali é um campo de ação. Então, de repente, a polícia vai descer do carro, vai fazer alguma coisa. Então, ninguém pode passar ao lado daquela faixa. Sempre tem que ficar uma faixa vazia entre o carro que está passando e o carro que está no acostamento, o carro da polícia. E um colega meu não sabia disso, passou do lado do carro da polícia. Daqui a pouco, o carro da polícia veio atrás dele, parou, e pediu os documentos e tal, né? Só que quando ele foi olhar o carro da polícia, melhor, quando o carro da polícia foi chegar até ele, ele já estava identificado, né? Já sabiam que o carro era de segurador, já sabiam quem era o nome dele, de onde é que ele era. Aí ele disse: mas eu não sabia disso aqui. O guarda: não tem conversa, né? O policial não tem conversa. Tu estás nos Estados Unidos, aqui a legislação é essa. Final da história, o coitado teve que pagar R$500, né, na época. Estava bem chateado, né? Depois teve que pagar o valor. Por quê? Porque ele tentou alegar que não sabia. Então a Bíblia está dizendo claramente: aquele que não soube a vontade e fez coisas de reprovação levará poucos açoites, mas levará açoites. Ele não será isento. Ele será julgado por aquilo ali. Mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então aquele que sabe, tomou conhecimento, mas rejeitou, esse aí vai ser mais culpado.
Jesus disse: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, se lá em Sodoma e Gomorra tivesse recebido o que vocês receberam aqui, os milagres, a mensagem, eles teriam se arrependido. E vocês aqui receberam tudo isso, ai de ti, Cafarnaum. O que a Bíblia está dizendo aí? Existe uma diferença entre aquele que recebeu, que teve conhecimento, e aquele que não teve. Certo? Então, esse que não teve conhecimento, ele é o ignorante. Ele vai ser isento de culpa? Não. Pode até levar pouco açoite, mas ele vai levar açoite. Ele vai ter uma penalidade, ele vai ter um resultado de condenação negativo, né, para a sua vida, pelo fato de ele ter permanecido ignorante. Então veja, existe uma pequena distinção que a gente precisa mostrar aqui, que a ignorância que exime alguém, né, de responsabilidade não é derivada de falta de conhecimento, mas da impossibilidade de obter aquele conhecimento. Certo? Então, veja, o que é ignorância? Não é simplesmente a falta de conhecimento. Não, a pessoa que tem a palavra, ela vai poder alegar que é ignorante? Não, porque ela tem a palavra. Né? Existe uma presunção no Brasil de que todos conhecem a lei. Então, por isso que no Brasil a gente não pode dizer, né, que eu não sabia dessa lei, porque existe uma presunção de que todo mundo conhece. Né? Porque está disponível. A palavra está disponível. Né? Então existe uma presunção de conhecimento na medida que está disponível. Agora, uma pessoa que não tem essa palavra disponível, aí sim, essa pessoa, ela é o que a Bíblia mostra lá em Atos 17, versículo 30, né? A pessoa que pode ser considerada o tempo da ignorância. Ela não tinha palavra, ela não acreditava naquilo ali, ela não... Eu vou ter que tirar um pouquinho essa máscara aqui, que está me sufocando. Chega um ponto, não sei se é o lado dela que tem que virar, né? Não sei se ela tem dois lados aqui. E chega um ponto e a gente parece que não tem mais fôlego para falar. Eu acho que eu estava errado, né? Acho que eu estava com a parte maior em cima do nariz, estava sufocado aqui, quase não conseguia falar. Então, Atos 17, versículo 30. Atos 17, versículo 30, nos diz assim a palavra: ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, o que é o tempo da ignorância? É o tempo que na palavra não estava disponível. Agora a palavra está, então ele está notificando que todos se arrependam. Ah, mas eu não li, mas já estava disponível. Então vejo, o tempo da ignorância, o que se considera biblicamente tempo da ignorância, é quando não existe possibilidade de acesso àquela palavra. Aí alguém pode dizer assim: tá, mas só um pouquinho. Só um pouquinho. Se a pessoa é ignorante, então ela não pode ser condenada. Né? Se a pessoa não tinha acesso à palavra, como é que ela vai ser condenada pela palavra? Ela era ignorante. Como é que ela vai ser cobrada de uma coisa que ela não tinha nem possibilidade de encontrar, nem possibilidade de ter acesso? Vamos supor um nativo, né, lá no meio de uma selva. Ele é completamente ignorante, ele não tem acesso à palavra. Como é que vai ser exigido em relação a ele isso? A Bíblia nos mostra a resposta para isso aí, lá em Romanos capítulo 2, versículos 2 a 15. Romanos capítulo 2, versículos 12 a 15. Aqui diz o seguinte:
Olha só que interessante. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Olha só o versículo 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Versículo 15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então veja, aqueles que procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência. Ou seja, existe uma lei, né, no ser humano. Está aqui o ser humano. Existe uma lei que está gravada lá no seu espírito. Vamos colocar aqui, que é a lei da consciência. Então, mesmo aquela pessoa que nunca teve acesso à palavra, existe uma lei que está no coração dela. Que lei é essa? É a lei da consciência. Aí, Deus manda a sua palavra. Deus começa, né, a sua revelação ali pelo Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia. Então agora Deus manda a sua palavra, onde de forma expressa está mostrado o caráter de Deus, está revelado algo mais profundo. Aí veja, existe a lei da consciência, existe a lei também revelada por Deus. Por que que Deus manda a sua lei revelada? Porque ela revela de uma forma mais profunda. E também, por quê? Porque essa consciência do ser humano, na medida em que o ser humano começa a violentar essa consciência, a consciência diz, não faz isso, ele começa a fazer, ele começa a aceitar. Chega um ponto que essa consciência, ela se torna cauterizada. E aí, para a pessoa saber o que é certo ou errado, ela se torna insuficiente, ela não consegue mais mostrar para o ser humano. Ela está doente. Ela não consegue mais acusar, ela não consegue mais demonstrar. Então Deus manda agora a sua palavra, que é como um prumo mostrando, isso aqui é torto. Né? Se você está construindo um muro sem prumo, você não consegue ver que ele está torto, mas Deus manda a palavra, a lei, que mostra, isso aqui é torto, porque o reto é o que a lei está dizendo, isso aqui é reto. O que está fora deste prumo é torto. Embora vocês não estavam percebendo que era torto. Por quê? Porque a consciência estava torta. A consciência estava cauterizada. Ela não mostrava mais. Então agora veio a lei mostrando isso. Agora veja uma coisa, irmãos. Olha que interessante. Então a Bíblia nos mostra que existia, né, estamos falando bem sumariamente esse assunto, porque não é o tema da nossa aula, né, mas existia uma lei da consciência e também Deus manda então a sua lei revelada, né, a palavra. Agora, Romanos, capítulo 8, versículo 3, a Bíblia nos mostra algo muito interessante. O que ela nos mostra? Romanos 8, 3 nos diz o seguinte: porque o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Ora, existia a lei da consciência, e Deus também mandou a lei, revelada por meio de Moisés, né, profetas. Agora vejo, o ser humano conseguiu obedecer à lei da consciência?
Não. O ser humano conseguiu obedecer à lei revelada por Deus? Não. Por quê? A Bíblia está mostrando aqui. Por causa da carne. Porque a lei, tanto da consciência quanto a lei revelada, estava enferma pela carne. Ou seja, a carne do ser humano não deixava ele obedecer. A carne fazia com que fosse impossível ao ser humano obedecer à lei. Aí a Bíblia diz, qual foi a solução? Qual foi a solução? Vamos ler de novo. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Ou seja, a solução para que isso fosse solucionado, né? A solução, né? Uma redundância, né? A solução para que isso fosse solucionado, né? Então, a solução para que o homem conseguisse vencer a carne que impedia ele tanto de obedecer a lei da consciência quanto a lei revelada, veio por meio de Cristo. Então agora a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se cumpre aquela palavra que o Antigo Testamento, profeta, mostra claramente, Ezequiel, dizendo que porei dentro de vós um coração de carne, a minha lei eu escreverei no vosso coração. Estará lá escrita, registrada. Veja, a consciência de vocês estava cauterizada, mas agora vai ter uma lei escrita que vai renovar. Essa consciência vai funcionar agora de acordo com essa lei que vai estar escrita lá no espírito de vocês. Então essa ação é uma ação do Espírito Santo que foi possível por meio de Jesus Cristo. Tá certo, irmãos? Então, apenas essa explicação, porque às vezes surge essa dúvida, né? Mas vem cá, e se não tinha a Bíblia, era ignorante ou não era ignorante? Né? Para não ser condenado em virtude da ignorância. Ele até podia ser ignorante em relação à Escritura, ele vai levar poucos açoites, mas ele não é ignorante em relação à lei da sua consciência. Um dia, quando ele nasceu, a lei da consciência estava perfeita. A lei da consciência estava lá, mas a carne, né? E a Bíblia diz que a estultícia está no coração da criança, ou seja, desde pequeno aquela estultícia vai aflorando e vai levando a pessoa a violentar a sua consciência. Então, desde pequeno, essa consciência vai sendo cauterizada, né? E ela vai tomando a conformação do seu meio. Né, porque está cauterizado. Então a pessoa, aquela pureza da consciência deixa de existir. Certo? Então, vejam, a ignorância, né, o ignorante é aquele que não teve acesso à palavra. Né? Impossível. Então esse aí é considerado o ignorante, para termos do que nós estamos estudando aqui, de apostasia. Agora, o ignorante não vai ser isento de consequências, né, de ser condenado. Por quê? Por tudo isso que nós estamos mostrando aqui. Então, não existe uma pessoa ignorante em relação à lei de Deus. Por quê? Porque existe lá no espírito da pessoa uma consciência, que vai sendo, então, ignorada pela pessoa com o tempo, mas um dia ela foi pura. Se uma pessoa nascesse, né, sem pecado algum, né, se não existisse carne, talvez existisse a possibilidade de uma pessoa passar a vida inteira com a possibilidade de não pecar, né? Mas nós sabemos que a ação da carne faz com que a pessoa peque, e mais do que isso, a ação da carne, o domínio da carne, a enfermidade causada pela carne faz com que a consciência da pessoa, essa lei da consciência que está no espírito de todo mundo que nasce, seja com o tempo afogada, né? Seja sufocada e a consciência fica cauterizada. Então, assim, um pequeno detalhe, né? Para mostrar esse aspecto da ignorância. Então, ignorância
para que nós estamos estudando é aquela pessoa que não conhece. Então o ignorante não tem como apostatar. Por que ele não tem como apostatar? Porque ele nunca recebeu aquela palavra. Ele é ignorante. Ele nunca teve acesso àquela palavra. Agora vejam, irmãos, existe também o que a Bíblia chama do débil. Então, quem é o débil? O débil é aquela pessoa que sabe a vontade de Deus, quer fazer, mas aí acontece o que está registrado lá em Romanos, capítulo 7, versículo 23. A lei dos seus membros é mais forte do que aquela pessoa e leva ela a tropeçar. O apóstolo Paulo escreve: mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, essa pessoa, veja, ela aceitou a palavra. Ela experimentou a palavra, ela foi iluminada. E aí vamos supor que um dia ela se desvia. Vamos entrar aí na situação de um desviado. Tá? Se desviou. Ou quem sabe até está na igreja, mas meio fraqueirão lá. Ele apostatou, sim ou não? Se ele não rejeitou a palavra, ele não apostatou. Ele é um débil. Ele é um débil. Ele sabe que a palavra é verdadeira, mas ele não rejeitou ela. Ele simplesmente não tem força para cumprir aquela palavra na sua vida. Quem sabe aquela pessoa está ali na igreja meio fraqueirão, mas está lutando, ele está lutando. Ele aceitou a palavra, mas ele não tem força para colocar em prática. Por que ele não tem força? Talvez ele não tenha entrado numa vida de jejum e oração. Ele não entrou numa vida sistemática de obediência. Ele não se organizou, ele não sistematizou a vida dele para ter um tempo para oração, um dia de jejum pela semana, ou 2 dias, ou 3 dias de jejum pela semana. Ele não se organizou para ter um tempo mínimo de oração por dia. Então veja, pelo fato de ele não ter organizado a sua vida, né, estou dando uma possibilidade, quem sabe, por isso que ele não consegue estar forte espiritualmente, porque ele não conseguiu sistematizar. Então, ele não consegue alimentar o espírito dele. É o espírito fortalecido que nos faz vencer a carne, é o espírito fortalecido que nos faz obedecer a Deus, é o espírito fortalecido que nos leva a cumprir a lei de Deus, que nos faz ter prazer na lei de Deus. Então veja, para nós termos prazer na lei de Deus, nós precisamos estar com o nosso espírito fortalecido. Então quem sabe essa pessoa ainda não conseguiu entender isso, está na igreja, ele aceita a palavra, mas ele não consegue colocar em prática, porque a lei que está nos seus membros é mais forte, mas ele aceitou. Então ele é apóstata? Não. Mas ele se desviou. Ele se desviou porque ele é débil, ele se desviou porque ele não conseguiu, mas ele rejeitou aquela palavra? Não rejeitou, então ele não é apóstata. Então, em algum momento, Deus pode novamente iluminar a sua vida, dar força, renovar o Espírito Santo na sua vida. E daqui a pouco ele recebe de novo aquela revelação, ele se volta e ele entra numa guerra de oração e consegue novamente se fortalecer. E ele volta, né? Volta a estar em comunhão com Deus. Por quê? Porque ele nunca rejeitou aquela palavra. Ele, em algum momento, deixou ela de lado, não porque tenha rejeitado, mas porque ele não teve força ele não teve força para que aquilo ali se tornasse uma realidade na sua vida. Então esse aí é o débil. Ele não é apóstata. Então veja, Romanos capítulo 8, né, versículos 5 a 13, nos diz a palavra: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então veja, irmãos,
o que está acontecendo com essa pessoa? Possivelmente ela está se inclinando para a carne ou não está se inclinando para o espírito. E normalmente, quando uma pessoa se inclina para a carne, ela deixa de se inclinar para o espírito. Uma coisa está conjugada com a outra. Então ele está ali. Ele não rejeitou a palavra. Ele quer a palavra. Mas só que ele não tem disciplina espiritual. Quem sabe ele é até meio soberbo, de olha, eu não... tá bom assim, ele vai e acha que vai conseguir, e acha que se esquece que não é nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ele esquece disso, ele quer a força dele, ele vai até um ponto, mas chega um ponto que ele não vai mais. Além daquilo, ele não consegue ultrapassar. Então, este aí é o débil. Tá certo, irmãos? E nós podemos também, de certa forma, estar relacionado aquela pessoa também que Judas descreve lá no versículo 22 e 23. Judas descreve a questão daquele que está em dúvida. Veja, ele não rejeitou. Judas 22, 23 nos diz: compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, ou seja, os que estão na dúvida, olha só, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Então, o que está na dúvida é aquela pessoa que não teve ainda uma plena revelação da palavra. Quem sabe ele está ali, ele sabe que é errado, ele sente, mas ele não teve ainda aquela ação do Espírito profunda no seu espírito. Ele não tem aquela convicção. Daqui a pouco chega um lá, fala, ele... E será que é? E vai naquela coisa, não é? Às vezes, provavelmente isso aí também não tem uma profundidade espiritual, de jejum, de oração, de forma que o espírito dele torne claro para ele a revelação da palavra. Então, às vezes, ele está ali, está meio na dúvida, meio débil, por estar em dúvida. Agora, veja o que a palavra diz: esses aí que são na dúvida, salvai-os. Eles não são apóstolos, eles estão na dúvida, mas será que é isso aí verdade, essa palavra? Ele está na dúvida ali, mas ele não rejeitou a palavra. Se ele entrar num caminho de oração, de jejum, Deus vai fortalecer aquela revelação no espírito dele. Agora a Bíblia continua dizendo assim, quanto a outros, sede também compassivos em temor, mas detestando até a roupa contaminada pela carne. Então pode ter pessoas que estão no limite, estão ali meio na dúvida e tal, sejam compassivos com eles, mas cuidado, detestando até a roupa contaminada da carne, pode ter perigo ali. Então existe aquele que está na dúvida, aquele que está meio inseguro, ele não rejeitou a palavra ainda. E a Bíblia diz, desses aí ainda, se compadece, porque se estão na dúvida, vamos tentar salvar eles. Vamos levar ele para um caminho de oração, de jejum, de estudo da palavra, buscar uma revelação bíblica, porque eles não rejeitaram, eles estão na dúvida ainda. Então também é uma outro tipo de debilidade, debilidade nas suas convicções, porque ele não buscou aquela revelação, ele não entrou ainda em uma vida de oração que trouxesse aquela luz, aquela iluminação forte no seu espírito, aquela convicção. Mas Deus quer dar para ele essa convicção. Então esse é o débil. Agora nós temos o terceiro, que é o rebelde. Então veja, quem que é o rebelde? Rebelde, perverso ou ímpio, é aquele que sabe a vontade de Deus, mas por se inclinar para a sua carne, decide desobedecer a Deus. Então veja, esse é o rebelde. Não é que ele rejeitou aquela palavra. Ele simplesmente diz assim, essa palavra aqui é verdade, mas eu não quero. Não, eu vou ser um crente mais ou menos, eu quero ser um crente morno. Se ele não esqueceu de ler lá em Apocalipse que o crente morno, Deus vomita da boca, seja uma coisa que não é frio nem quente, não é nada.
Então ele diz, não, não, eu aceito, mas isso aí eu não vou obedecer. Não, isso aqui eu sei que eu estou errado. E quantas vezes que a gente ouve pessoas assim, né? Eu sei que eu estou errado. Veja, ele não é apóstata. Ele sabe que está errado, mas ele diz, não, isso aqui não. Isso aqui é uma coisa que eu não abro mão. Eu sei que estou errado, mas eu vou continuar fazendo isso aqui. Eu não abro mão disso aqui. Então veja, é aquela pessoa que rejeita a vontade de Deus, embora conhecendo ela, ou nega a conhecer os mandamentos de Deus. Então ela diz, eu não quero conhecer isso aqui. Eu não quero conhecer. Mesmo que isso aqui esteja à minha disposição, eu não quero conhecer. A Bíblia nos mostra um caso bem interessante, lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 36, Jeremias 36, que nos diz o seguinte, versículos 20 a 23. Jeremias 33, 20 a 23, diz assim, foram os príncipes ter com o rei no átrio, depois de terem depositado o rolo na câmara de Elisama, o escrivão, e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeude para que trouxesse o rolo. Jeude tomou-o da câmara de Elisama, o escrivão, e o leu diante do rei e de todos os príncipes que estavam com ele. O rei estava sentado na casa de inverno pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas do livro, veja, ele não tinha nem lido tudo. Ele leu 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro. E assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Ou seja, ele tomou conhecimento de uma parte da palavra, aquilo ali ele rejeitou, e o resto ele não quis nem tomar conhecimento. Então veja, ele vai ser condenado pelaquela palavra que ele rejeitou, ou por aquela palavra que ele nem tomou conhecimento, porque ele diz, não quero mais saber. Isso está contrariando a minha carne, está contrariando a minha vontade humana, eu nem quero continuar estudando isso aí, eu vou jogar no fogo tudo. Por qual que ele foi condenado? Por uma ou pela outra? Ou por ambas? E é claro que por ambas. Ou seja, ele rejeitou o que ele tomou conhecimento, mas ele não quis mais prosseguir tomando conhecimento. A Bíblia nos mostra lá em Lucas capítulo 16, quando fala a questão de Lázaro, né, e rico, que o rico dizia assim, Deus, alguém tem que chegar lá, alguém, quem sabe se ressuscitando, Abraão, melhor dizendo, né? Quem sabe alguém ressuscitando, vai lá, meus irmãos vão ouvir. E o que Abraão disse para ele? Não, lá eles têm a lei, ele tem os profetas, ou seja, tem as escrituras, a palavra está lá, está à disposição deles. Então, ou eles estão rejeitando, conhecem e rejeitaram, são rebeldes, ou são rebeldes porque não querem nem conhecer, embora esteja à disposição deles. Então, o rebelde é aquele que decide desobedecer ou decide não querer mais. Eu não quero uma igreja de doutrina, eu não quero uma igreja onde prega a palavra. Eu quero viver a minha vida, eu quero... o meu principal propósito... Qual é? É a minha satisfação. Eu quero que a minha carne se sinta bem. A minha natureza humana se sinta bem. Então, ele não quer que o seu espírito tenha uma direção de Deus. Ele não quer ter comunhão no espírito com Deus. Isso ele não quer. Isso ele não quer. Então, vejam, este é o grande problema. E a pessoa se acha, então, que por não tomar conhecimento, ele não vai ter consequências, mas vai. Vamos colocar a thumb por um instante aí. Muito bem, estamos de volta aí, né? Resolvemos um probleminha técnico aí. E passamos então para a última parte, ou quase a última parte da nossa lição, né? Que é a diferença entre o apóstata e os demais tipos de pessoas que desobedecem à palavra de Deus. A diferença entre o apóstata e o ignorante, qual é? O apóstata é diferente do ignorante
né? Na verdade, nós já viemos aqui falando sobre isso, porque ele sabe qual é a vontade de Deus. Ele sabe e rejeita. O ignorante não sabe, certo? Então o ignorante, ele não é apóstata porque ele não sabe. A Bíblia nos mostra lá em Hebreus 6, quando fala sobre a definição do apóstata, que o apóstata foi iluminado, provou, ele sabe, mas ele rejeitou. A diferença entre o apóstata e o débil é que o débil peca a contragosto. Ele não quer pecar. Mas o apóstata, a Bíblia diz, Hebreus 10, versículo 26, que ele descumpre o mandamento deliberadamente. Ou seja, ele quer descumprir, porque ele não aceita aquele mandamento. Então ele descumpre deliberadamente. Essa é a diferença entre o apóstata e o débil. O apóstata, ele pega porque quer, deliberadamente. E o débil é porque não consegue, mas ele não quer isso. Qual a diferença entre o apóstata e o rebelde? O apóstata é diferente do rebelde porque o rebelde faz pouco caso do mandamento. Ele ter mandamento ou não ter mandamento, para ele isso não é relevante, porque ele não está interessado, em cumprir o mandamento de Deus. Ele rejeita a prática. Agora, o apóstata, e aí que vem um ponto que nós tivemos aqui uma pergunta, ele tem algumas características, que o tornam mais maligno, vamos dizer assim, e também mais danoso para a igreja, porque ele tem uma fé contrária, ou seja, ele tem uma oposição, não é simplesmente que ele se opõe a obedecer, eu não quero obedecer isso aqui, não. Ele nega a palavra, é diferente. Uma pessoa pode se negar a obedecer, mas ele não está negando a palavra, ele simplesmente diz assim, eu não quero obedecer isto. Ele é rebelde. Ele está num caminho de condenação, mas ele ainda não rejeitou a palavra, ele ainda pode ser atingido, uma hora Deus vai quebrantar ele, quem sabe a soberba dele está levando ele aquilo, mas em algum momento Deus vai quebrar ele, quem sabe pessoas orando, ou ele mesmo entra num caminho de humilhação. Agora, o apóstolo não, ele rejeitou. Então o que acontece com ele, irmãos? O que caracteriza o apóstolo? Primeiro, ele jamais admite que está errado. Ele defende, e é impressionante, a pessoa que é mundana, que rejeitou a doutrina, aquilo ali começa a ser a sua pregação. Ele rejeita completamente essa doutrina, ele prega contra essa doutrina, ele argumenta contra essa doutrina. Aquela palavra que mostra a evidência, aquilo ali ele nega. Então ele se torna um pregador ao contrário. É um pregador contra aquela palavra que um dia ele rejeitou. Por que isso? Porque a Bíblia diz claramente que ele calcou aos pés o Filho de Deus, ou seja, ele pisou em cima da palavra. Ele rejeitou a palavra. Então essa é a comparação, que a Bíblia nos mostra sobre essa pessoa. Então ele jamais admite que está errado. A Bíblia nos mostra lá em 2 Timóteo 4, versículo 3, pois haverá tempo em que não suportarão a sua doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Versículo 4, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Ou seja, vai haver pessoas que vão pregar contra essa doutrina, e essas pessoas vão ter discípulos,
vão gerar pessoas que vão seguir aquilo que elas estão falando. Então esse é um sinal do apóstolo. Segundo ponto, ele sempre terá uma interpretação bíblica própria que busque defender os seus atos. Então ele vai olhar a palavra não para si, mas para buscar uma interpretação que esteja de acordo com a sua natureza humana. De acordo com aquilo que ele quer que a palavra transmita e não o que ela realmente transmite. Ele não busca uma revelação. E é interessante isso, irmãos, que a Bíblia diz que Jesus falava por parábolas. Às vezes a gente até estuda, nos livros de hermenêutica, que Jesus falava em parábolas para a gente entender melhor. Então por isso Jesus falava em parábolas. Mas a Bíblia expressamente diz que Jesus falava em parábolas para que as pessoas ouvindo não entendessem. Ou seja, a parábola, Jesus falava uma revelação. Nós dependemos de uma revelação de Deus para receber a palavra. Então a palavra de Deus não é para aqueles que fecham seu coração para ela. Isso aqui a gente tem que entender. A palavra de Deus é para quem abre o coração para Deus. Se nós estivermos indisponíveis para Deus, a palavra não vai entrar no nosso coração. Aleluia, nós temos que nos render a Deus, nós temos que nos entregar a Deus para a palavra fazer efeito. Agora, por que a palavra no apóstata não faz mais efeito? Porque ele fechou o seu coração para a palavra. Ele fechou o seu coração para uma livre ação da palavra ao seu espírito. Aleluia. Mas quando nós abrimos nosso coração para Deus, Deus começa a nos acrescentar. Aleluia, aleluia. A quem tem pouco, até o pouco que tem, a Bíblia diz, vai perder. Agora, aquele que tem muito e administra bem o que Deus lhe dá, Deus vai dar cada vez mais, cada vez mais. Porque, irmãos, a disposição do nosso coração é fundamental para aquilo que Deus vai nos dar. A disposição do nosso coração, a disposição de estar aberto para Deus, a disposição de estar em comunhão com Deus. Deus vai nos acrescentando cada vez mais. Então veja, o apóstata, essa é uma característica dele, ele jamais admite que está errado. Ao contrário, a palavra que tem que se conformar a ele, não ele que se conformar à palavra. Segundo ponto, sempre terá uma interpretação bíblica própria. Terceiro ponto, normalmente vai se vangloriar, acusando os demais. E a Bíblia nos mostra lá, Judas, versículo 16, que essa é uma característica dele, de se vangloriar, de se achar sábio aos próprios olhos. Sempre irá buscar os seus interesses, nós já estudamos isso. E por fim, irmãos, no quinto ponto, nós temos uma convergência entre a blasfêmia contra o Espírito Santo e a apostasia. Por quê? Porque muitas pessoas, em virtude da apostasia, eles acabam blasfemando contra o Espírito Santo. Para justificar a sua apostasia, eles acusam aquelas pessoas que estão debaixo de uma ação de Deus. Eles acusam aquelas pessoas, mesmo sabendo que aquelas pessoas são de Deus, que aquelas pessoas têm uma revelação de Deus. Mas a intenção deles é deter tudo aquilo que contraria a sua opção de rejeição à palavra. Então, muitas vezes o apóstata, ele começa com apostasia, mas ele termina depois com uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E daqui a pouco ele se torna endurecido por causa disso. Então vejam, em algumas situações a pessoa pode ter os dois problemas. Então, o quão endurecido vai ser o coração de uma pessoa que tem os dois problemas. Aleluia, aleluia. Nós temos aqui algumas perguntas. Olha, muitas perguntas aqui. Na parábola do filho pródigo, irmã Vitor e Pati, onde enquadraríamos o filho pródigo? O filho pródigo rejeitou a casa do seu pai. Mas veja,
o coração dele, né? O que nós vemos no filho pródigo? O que levou ele para fora da casa do pai? Foi o amor ao mundo. Agora, a revelação de quem era o pai, isso é uma coisa que chama a atenção do filho pródigo, sempre permaneceu no coração dele. Ele não rejeitou aquela revelação de quem era o pai. Oh, glória a Deus! Que coisa preciosa isso, irmãos, a misericórdia de Deus alcançando aquele filho. Então, embora longe, ele começava a se lembrar: na casa do meu pai havia bom tratamento, a palavra lá era boa. Aleluia, o que ele oferecia para os servos dele era melhor do que eu tenho aqui. A casa do meu pai é algo bom, eu vou voltar para lá. Ou seja, o amor ao mundo fez ele sair da casa do pai. Mas aquela sementinha plantada ali, ele nunca rejeitou. Oh, glórias ao nome de Jesus. Aquela sementinha ele nunca rejeitou. E um dia aquela semente produziu, aquela semente foi renovada. Deus levou ele para um caminho de quebrantamento. E aquela palavra que ele não rejeitou, ele nunca rejeitou. Aquilo ali produziu vida no espírito dele novamente. E ele retorna para o Pai. E o Pai recebe ele. Nós temos aqui a pergunta de Felipe Braga, irmão lá de Criciúma. Qual é a atitude certa do líder pastor onde tem um apóstolo contaminando os outros dentro da igreja? Nós vamos ver isso aí nas próximas aulas, tá certo, irmão Felipe? O que a Bíblia nos mostra em relação ao apóstata? Irmão Moisés Alves, a falta de disciplina pública para os apóstatas pode gerar mundanização de uma igreja que prega essa doutrina onde aqueles são membros? Claro que sim. Por isso que existe uma ação, né, em relação ao apóstata, que a Bíblia nos mostra especificamente em relação a isso. E Ivani Rottermel, uma pessoa que foi batizada nas águas e continua a prática do mundo, isso é apóstata? Ou não teve ainda encontro com Deus? Pode ser uma coisa ou outra, né? Ou ele não tem força, é um débil, ou ele é um rebelde. Então não necessariamente ele é um apóstata. Pode ser um débil, pode ser um rebelde, né? Quem sabe a pessoa que nunca nasceu de novo. Infelizmente existem situações assim, que a pessoa nunca nasceu de novo, se batizou nas águas, se transformou num religioso, mas nunca teve uma experiência com Deus, nunca teve vida espiritual, nunca teve comunhão com Deus verdadeiramente. Glória a Deus. Isso, irmãos, é uma coisa que a gente precisa cuidar muito. A pessoa que tem que ser batizada, ele tem que ter vida, tem que nascer de novo, né? Uma época, eu me recordo quando eu era pequeno, né? Naquela época, uma pessoa para ser batizada tinha que dar um testemunho público, por que ele está se batizando, né? E aquele irmão, aquela pessoa que ia se batizar era um velhinho. E aí o vice-pastor da igreja, né, estava lá: irmão, olha só, velhinho, parece que tinha 70 e poucos anos, né? Ah, se batizar, que maravilha agora, por que você vai batizar? Aí aquele velhinho assim olhou para o segundo vice-pastor e disse assim: olha, o senhor sabe que eu já estou com essa idade aqui, né? Já está chegando a hora de eu achar meu cantinho. Esse foi o testemunho dele, né? E é impressionante, irmãos, né? A gente via assim que ele estava completamente desconectado da igreja, ou seja, ele gostou da igreja, gostou dos princípios da igreja, né? Quem sabe a moral que existia na igreja, né? Os bons hábitos, mas não existia aquela ação do Espírito Santo de produzir um novo nascimento no coração daquele homem, né? Então, se continua a prática do mundo, pode ser, quem sabe não nasceu de novo, ou quem sabe é um débil, ou quem sabe é um rebelde, né? Pode ser um apóstata, pode ser também, mas depende da situação da pessoa, né? Se ele rejeitou ou não, ele pode ser também um débil ou um rebelde. Akissa Overbeck, o que falar para um apóstata? Vamos estudar isso aí mais tarde. Roselaine Aparecida pergunta: a pessoa que peca, e você fala para ela e diz: isso para mim não é pecado, ela está na apostasia? Pode estar. Ou então é o rebelde, né? Se ela um dia recebeu aquela revelação, se ela experimentou aquilo ali e rejeitou,
Isso pode ser uma apostasia, mas pode ser também uma rebeldia, né? De ela não aceitar, não aceitar aquilo ali, não aceitar aquela palavra. Então, a apostasia, irmãos, depende disso aí. A pessoa recebeu e rejeitou, ou seja, ela foi iluminada uma vez. E ela disse assim: eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero mais. Eu não quero, eu não gosto disso aqui, eu rejeito isso aqui. Pronto, a disposição de endurecimento dela faz com que aquilo ali nunca mais possa ser renovado na sua vida. Eu conheço uma igreja, uma pessoa que nos ajuda na área do ensino, que ela começou a vir na sede geral. Aí o que aconteceu com ela? Ela era de uma igreja mundana. Naquele dia que ela veio, o pastor Humberto pregou uma mensagem exatamente modus vivendi, aquela mensagem assim bem forte. Ela saiu furiosa dali. Ela disse assim: o pastor Humberto, esse homem é louco. Esse homem é louco. Só que na outra terça-feira, o Espírito Santo moveu o coração dela, ela veio de novo. Oh, glória a Deus. Então vejam, a natureza dela se revoltou contra aquilo, mas o seu espírito queria alguma coisa de Deus. E hoje ela é completamente transformada, jamais se diz, né, a situação em que ela chegou na igreja, né? Porque na verdade a natureza humana dela fazia com que ela se rebelasse contra aquilo, mas ela não tinha rejeitado aquela palavra, ela nunca tinha recebido, na verdade. Então o apóstolo, ele foi iluminado, mas ele diz: eu rejeito isso aqui, eu não quero mais isso aqui na minha vida, eu sou contra isso aqui agora. Você tentar falar em outras línguas é blasfêmia? Não necessariamente, pode ser criancice, pode ser várias coisas, né? Quais são os sintomas do apostatado? A gente vai continuar trabalhando sobre esse assunto, irmão Marcelo. A irmã Roselane já respondemos. Irmão Josimar também, né? Se um membro for fazer a obra, mas o líder não aceita e apostasia contra o Senhor, se já entramos no outro assunto, né, irmão? Né? Aí já é não exatamente o que estamos tratando aqui. Não é uma questão doutrinária. Ademir Colombo, esses poucos açoites são relacionados à eternidade? Possivelmente sim. Nós vemos que a eternidade, não é o assunto da aula, mas Deus mostra que alguns vão ter uma condenação mais severa do que outros, né? Gabriel Machado, filho pródigo, seria um débil? Possivelmente sim, ou quem sabe um rebelde, né? Ele está mais ali para rebelde do que para débil, porque ele quis sair, né? O amor ao mundo levou ele a sair da casa do pai dele. Davi Cristino, sobre os poucos açoites, e muitos açoites se refere no juízo do tribunal de Cristo durante o tempo de peregrinação da igreja na terra. Isso aqui, tanto aqui na terra, né, existe um paralelo entre a vida espiritual na terra e a eternidade, né, mas nós entendemos que vai haver, como já falamos, uma gradação na própria eternidade em relação a isso aí. Jean Martins, como conviver com o apóstolo na família, a gente vai estudar sobre isso aí mais tarde, né? E também existe um conteúdo na nova revista que é sobre propósitos cruzados, que também trata deste assunto, tá? Mas nós vamos continuar tratando sobre esse assunto. Como se comportar diante de um apóstata, o Jean também, nós vamos ver na próxima aula. Glenise Vieira, várias questões sobre falar em línguas estranhas, né? A língua estranha já entra na questão dos dons do Espírito e também do sinal do batismo com o Espírito Santo. Pode uma pessoa que fala em línguas não ter nascido de novo. Se a língua estranha já é um resultado de uma ação do Espírito Santo, é que o Espírito Santo está na vida da pessoa, né? Então ela teve já essa experiência, né, de uma nova vida pelo Espírito Santo estar na vida daquela pessoa.
Eu creio que são essas as perguntas, irmãos. Nós temos aqui agora uma listagem de cidades que estavam conosco. Cidades gaúchas, são dezenas de cidades, muitas dezenas de cidades. Também outros estados. Santa Catarina, muitas cidades de Santa Catarina, São Paulo e também outros países, Portugal, Argentina e Uruguai. Queremos agradecer a todos, né? Nós já passamos nosso horário aí e os equipamentos já têm que estar sendo, né, programados para um outro trabalho. Né? Nós vamos estar orando com os irmãos agora. Né? Vamos estar orando e vamos orar, irmãos, para que não sejamos nem débeis, nem rebeldes, né, nem ignorantes e nem apóstatas. Né, talvez você esteja pensando assim, olha, apóstata não vou ser, mas o rebelde não é tão ruim, né? O débil tem solução para ele ainda. Não, a gente não pode ser nenhum deles. Não podemos ser ignorantes, nem débeis, nem rebeldes e muito menos apóstatas. Que Deus nos guarde, irmãos, e que Deus mantenha o nosso espírito sensível à voz dele. Aleluia, que o nosso espírito seja sensível. Isso nós temos que buscar, comunhão com Deus, sensibilidade espiritual. Não estamos em uma igreja legalista, não estamos em uma igreja onde cumprir algumas normas torna-nos suficientes, torna-nos perfeitos, não. Nós estamos numa igreja em que nós buscamos ter comunhão com Deus. Aleluia, a comunhão com Deus, a ação do Espírito Santo na nossa vida torna a revelação bíblica algo forte ao nosso espírito. E nós podemos então cumprir a Escritura, não por uma questão de religiosidade, mas por uma questão de nova natureza, de uma natureza que nos leva a isso, que nos leva ao cumprimento, a nós andarmos com Deus, a nós vivermos com Deus, a nós não somente ser reconciliados pela morte de Cristo, mas nós sermos salvos pela sua vida, vivermos em novidade de vida. Vamos orar a Deus nesta hora e convidamos você a estar orando juntamente conosco. Pai nosso que está no céu, no nome de Jesus, nós chegamos agora, ó Deus, na Tua presença, para te dar graças por este momento, por este estudo, pela Tua palavra. Aleluia, Senhor Deus, nós precisamos do Senhor. Aleluia, o Senhor sabe o quanto o mundo se levanta contra a Tua igreja para sufocar, para tomar, ó Deus, em nossa vida o espaço que pertence ao Senhor, para tomar em nossa vida aquele espaço, ó Deus, que deve ser totalmente ocupado pelo Teu Espírito Santo. Meu Senhor, em nome de Jesus, agora eu te peço, estende as Tuas mãos sobre a nossa vida, sobre a vida de cada um dos ouvintes. Aleluia! Aleluia, Senhor, que a ação do Teu Espírito Santo, ó Pai, venha trabalhar, venha produzir resultados, que sejamos diferentes a partir de hoje, Senhor, que sejamos um pouquinho mais santos, um pouquinho mais conformes à Tua vontade. Aleluia, Senhor Deus, renova em nossa vida o Teu Espírito, renova em nossa vida o Teu Espírito, renova em nossa vida o Teu Espírito. Que estejamos, ó Deus, conectados com o Senhor, que estejamos sincronizados com a Tua vontade, que sejamos, ó Deus, com a nossa afinidade com o Senhor, ó Deus, incrementada, intensificada. Em nome de Jesus Cristo, te peço por cada irmão, por cada irmã que está nos acompanhando, ó Pai, estende as Tuas mãos sobre a sua vida. Estende as Tuas mãos sobre a sua vida, estende as Tuas mãos, agora renova o seu espírito. Esse irmão que chegou aqui cansado. Aleluia. Aleluia, esse irmão que chegou cansado, ó Deus, quem sabe a pressão familiar, a pressão do seu trabalho, a pressão espiritual na sua vida, Deus, tem feito as suas forças desfalecerem, Deus, e muitas vezes diante da Tua palavra, ó Deus, ele se sente incapacitado, se sente, ó Deus, sem condições de reagir, mas eu te peço nesta hora,
Que a ação do teu Espírito seja com a vida deste irmão, desta irmã, que a ação do teu Espírito renove as suas forças, que a ação do teu Espírito renove a sua comunhão contigo, ó Deus. Em nome de Jesus eu te peço. Em nome de Jesus eu clamo a Ti nesta hora, ó Pai. Estende as Tuas mãos e agora, Deus, restabelece agora os joelhos trôpegos. Restabelece agora, ó Deus, as forças. Restabelece agora a convicção espiritual, a convicção da Tua palavra, a convicção do Teu Espírito na sua vida. Restabelece agora, fortalece agora, enche agora, renova agora, Pai. Nós clamamos ao Senhor neste momento. Que a glória do Teu Espírito, que o poder do Teu Espírito Santo esteja de forma abundante sobre este coração. Ó Deus, nós clamamos a Ti neste momento. E Te damos graças por tudo, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e cada uma das irmãs. Continuamos orando nesta batalha, né? Por irmãos que estão aí com Covid-19, estão com outras enfermidades. Vamos estar em oração, vamos estar juntos nessa batalha. É um momento de guerra e nós não podemos em nenhum momento, né, nos esquecermos que a vida de muitas pessoas está dependendo da sua oração, da sua intercessão. Nós somos o exército de Deus para fazer a diferença neste momento de crise em nossa sociedade. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Paz, oração e união. Que Deus abençoe. Até a próxima Escola Bíblica, se Deus quiser.